Desde o início da guerra, a Alemanha construiu a sua estratégia confiando no domínio aéreo. A Luftwaffe expandiu-se com rapidez, convencida de que nenhum país igualaria a sua preparação, nem a sua velocidade de desdobramento. Para os seus comandos, os Estados Unidos eram uma potência industrial lenta, desajeitada, dedicada a fabricar bens de consumo, sem experiência em conflitos globais. A distância, a política interna e a sua aparente debilidade eram motivos suficientes para o descartar como um rival real. Berlim não se preparou para enfrentar uma nação capaz de converter linhas de produção civis em fábricas de guerra a grande escala. Não anteciparam a chegada massiva de bombardeiros, nem o aparecimento constante de novos modelos. Quando os aviões americanos começaram a chegar em ondas, o território alemão deixou de ser uma zona segura. As cidades, as fábricas e as frentes foram atingidas sem descanso. O céu deixou de lhes pertencer. A capacidade de resposta alemã colapsou, e com ela, milhares de vidas. Nada disso foi previsto desde o princípio. Qual foi o custo real de subestimar o poder industrial dos Estados Unidos? Quando o Reich se riu da América. Durante os anos anteriores ao eclodir da guerra, a cúpula do regime alemão mantinha uma percepção distorcida do que os Estados Unidos representavam como nação industrial. Nos gabinetes do poder, repetia-se a ideia de que aquele país distante, dominado por interesses financeiros e uma mistura de raças, carecia da disciplina, da unidade e da visão estratégica necessárias para competir no terreno militar. A imagem que predominava era a de uma sociedade consumista, individualista e profundamente dividida, incapaz de sustentar um esforço prolongado em caso de conflito global. Esse desprezo não surgia da improvisação. Vinha alimentado por anos de discursos, relatórios internos e preconceitos ideológicos. Falava-se de fábricas que produziam em massa objetos inúteis, de cidades desordenadas, onde ninguém obedecia a ordens superiores, e de uma juventude mal formada, sem preparação física, nem espírito de sacrifício. As opiniões que chegavam de Berlim eram claras. Os Estados Unidos não tinham nem a vontade nem a estrutura moral para se converter numa potência de guerra real. Apesar do seu tamanho e recursos, era considerado um gigante desajeitado, preso nos seus próprios excessos capitalistas. No terreno econômico, a análise seguia essa mesma linha. Aos olhos dos planificadores alemães, a economia americana era instável e propensa a crises. Ainda ressoavam os efeitos do colapso financeiro de 1929, e nos círculos de poder repetia-se que aquele país dependia demasiado das suas exportações, do crédito externo e de uma produção caótica baseada no consumo interno. Segundo esta visão, a estrutura industrial norte-americana carecia de direção centralizada, o que, em tempos de guerra, se traduziria numa total incapacidade para se reconverter ao serviço do armamento. Em troca, dentro do território alemão, exaltava-se um modelo completamente distinto. A economia estava sob controle do Estado, orientada para o rearmamento há anos, e apresentava-se como um exemplo de eficiência, planificação e sacrifício nacional. As estatísticas eram mostradas com orgulho. Quilômetros de estradas construídas, toneladas de aço fundido, produção acelerada de armamento pesado. Cada relatório reforçava a ideia de que a Alemanha tinha encontrado a fórmula para se impor tanto nos campos de batalha como nas fábricas e nos centros logísticos. Essa confiança interna alimentava-se também de um forte componente ideológico. A doutrina oficial afirmava que só os povos homogêneos, dirigidos por uma elite forte, eram capazes de alcançar objetivos coletivos de grande escala. Nesse quadro, os Estados Unidos representavam tudo o contrário. Uma nação mestiça, sem raízes comuns, manuseada por interesses econômicos e não por convicções. Considerava-se que o seu modelo social era fraco, contaminado por valores decadentes e sem a capacidade de unir milhões de pessoas sob um mesmo propósito. Inclusive os setores mais técnicos do regime partilhavam essa visão limitada. As comparações entre os sistemas de formação industrial eram constantes e sempre saíam a favor do modelo alemão. Ressaltava-se que os trabalhadores alemães eram treinados desde jovens para desempenhar funções especializadas, enquanto que os americanos mudavam de emprego com frequência sem adquirir destrezas profundas.
Nos relatórios internos, falava-se de operários distraídos, sindicatos problemáticos e uma cultura laboral marcada pela improvisação. As conclusões que se extraíam dessas percepções eram taxativas. Se algum dia se produzisse uma confrontação direta, dava-se por certo que os Estados Unidos demorariam anos a pôr em marcha a sua maquinaria. Inclusive, no melhor dos casos, acreditava-se que não poderia igualar o ritmo de produção de um Estado autoritário completamente mobilizado. Subestimava-se a capacidade do país para se reorganizar, coordenar esforços entre setores diversos ou transformar as suas indústrias civis em motores de guerra. Entretanto, as notícias que chegavam do outro lado do Atlântico reforçavam essa ideia de inação e falta de preparação. Os anos do chamado isolacionismo americano, marcados por uma política exterior passiva e uma opinião pública relutante em envolver-se em conflitos internacionais, eram interpretados como um sinal de debilidade estrutural. Para os estrategas alemães, esse distanciamento explicava-se por uma incapacidade cultural para enfrentar desafios globais, mais do que por uma decisão tática. À medida que o conflito europeu se aproximava, as poucas menções à capacidade aérea dos Estados Unidos eram superficiais. Conhecia-se a existência de algumas companhias civis, fábricas dispersas e uma pequena força aérea que apenas tinha participado em exercícios reais. Nas altas esferas militares alemãs, ignorava-se deliberadamente o crescimento de certos setores tecnológicos norte-americanos e preferia se centrar nos modelos que não tinham dado resultados destacados em guerras anteriores. A partir do aparato propagandístico, reforçava-se constantemente a ideia de que o inimigo real estava no continente europeu. Falava-se da França como um rival histórico, do Reino Unido como um obstáculo estratégico e da União Soviética como o objetivo a longo prazo. Nesse contexto, os Estados Unidos mal apareciam como uma ameaça secundária, mais simbólica do que real, incapaz de projetar poder de forma sustentada do outro lado do oceano. Essa percepção trasladava-se também à produção aeronáutica. Embora se soubesse que existiam empresas capazes de construir aviões, assumia-se que os seus métodos eram rudimentares e os seus produtos inferiores. A obsessão alemã pelo design, a engenharia avançada e os materiais de precisão alimentava a convicção de que nenhum outro país alcançaria o seu nível. Mostravam-se protótipos com sistemas sofisticados, motores inovadores e tecnologias de navegação exclusivas, como se isso bastasse para marcar a diferença num conflito global. Ao mesmo tempo, desprezava-se a ideia de construir em série ou usar linhas de montagem simplificadas. O modelo de produção norte-americano, baseado em grandes volumes e peças estandardizadas, era considerado vulgar e pouco refinado. Para os líderes do regime, a qualidade só podia ser alcançada mediante o trabalho especializado e a supervisão direta, não através de fábricas automatizadas, nem de operários sem formação técnica. Também não se compreendia o valor estratégico da descentralização. A estrutura industrial americana, repartida por múltiplos estados, com redes ferroviárias extensas e recursos distribuídos, era vista como um obstáculo logístico, em vez de uma vantagem em caso de bombardeamentos ou interrupções. Em troca, a Alemanha concentrava a sua produção em núcleos específicos, crendo que isso facilitava o controle e a eficiência, sem prever os riscos que isso implicava. Definitivamente, o desprezo para com os Estados Unidos não se limitava a um erro de cálculo, mas fazia parte de uma visão do mundo fechada, baseada em mitos internos e numa valorização exagerada dos seus próprios feitos. O regime confiava em que, no caso de aquele país entrar em guerra, o faria de forma tardia, mal coordenada e sem uma estrutura sólida por trás. Essa suposição, mantida durante anos sem revisão crítica, seria o ponto de partida de uma surpresa maiúscula que mudaria por completo o equilíbrio do conflito. Quando os comandos alemães avaliavam o poder aéreo americano, faziam-no partindo da sua própria experiência com a Luftwaffe. Aquela força, construída com urgência e aperfeiçoada ao longo da Guerra Civil Espanhola e os primeiros anos do conflito europeu, era vista pelos seus líderes como uma ferramenta avançada, precisa e altamente profissional. Frente a isso, os relatórios que chegavam da América descreviam uma aviação fragmentada, com aviões de modelos antiquados e treinamentos considerados laxos. Essa comparação alimentava a segurança de que não existia ameaça real do outro lado do Atlântico.
Nas análises técnicas, circulavam dados sobre caças lentos, bombardeiros com alcance limitado e uma indústria aeronáutica que apenas abastecia o mercado civil. As estatísticas que se discutiam em Berlim assinalavam cifras pequenas de produção mensal, fábricas com escasso pessoal militarizado e uma cadeia logística mal articulada. Os oficiais encarregados de recolher essa informação concluíam que mesmo se os Estados Unidos decidissem aumentar o seu fabrico, demoraria demasiado a adaptar-se ao ritmo de uma guerra a grande escala. Essa confiança mantinha-se inalterável, inclusive depois dos primeiros movimentos no Pacífico. Os efeitos imediatos do ataque a Pearl Harbor surpreenderam pela sua magnitude, mas não alteraram a percepção geral. Os planificadores alemães consideravam que o esforço americano se concentraria exclusivamente na Ásia e que os seus recursos seriam consumidos pela distância, o tipo de terreno e a dificuldade de abastecer operações navais prolongadas. Acreditava-se que o desgaste nessa região impediria qualquer intervenção séria na Europa. Nos gabinetes do alto comando, a atenção continuava centrada nas frentes orientais e ocidentais do continente. Os mapas enchiam-se de setas, divisões e objetivos em torno de cidades, portos e rotas terrestres. A possibilidade de que uma potência exterior pudesse intervir a partir do ar com alcance efetivo era descartada com rapidez. A geografia jogava a favor dessa crença. Assumia-se que nenhum bombardeiro norte-americano poderia chegar até as cidades do Reich sem deter-se em múltiplas escalas, expondo-se a contramedidas, desgaste e problemas mecânicos. Além disso, o modelo de produção da Luftwaffe respondia a uma lógica completamente distinta. Os aviões eram fabricados em séries limitadas, com altos padrões técnicos e sob a supervisão direta de engenheiros militares. Cada unidade era pensada para missões específicas, ajustada ao terreno europeu e alinhada com as doutrinas de ataque rápido. Em troca, o que sabiam dos norte-americanos falava de modelos estandardizados, componentes repetidos e montagens massivas realizadas por operários não especializados. Para os estrategas alemães, esse sistema só podia gerar aeronaves funcionais em teoria, mas frágeis e pouco eficientes no campo real. Essa conclusão não ficava só no papel. Nos centros de instrução e nas academias do regime, ensinava-se que a supremacia aérea viria do talento, da formação técnica e da disciplina. Os pilotos alemães eram submetidos a processos rigorosos, treinados durante meses e selecionados entre os melhores perfis físicos e intelectuais. Em contraste, difundia-se a ideia de que os aviadores norte-americanos eram recrutados com rapidez, com treinamentos breves e sem um filtro exigente. Aquela narrativa reforçava a ideia de que qualquer ofensiva aérea vinda da América seria caótica e mal executada. Tampouco se compreendia o enfoque organizacional que se gestava nos Estados Unidos. O modelo norte-americano apostava numa colaboração aberta entre empresas privadas, agências governamentais e estruturas militares. Essa mistura, vista da Alemanha, parecia desordenada, propensa ao conflito de interesses e carente de comando central. Desconhecia-se que esse mesmo esquema permitiria uma flexibilidade enorme para adaptar a produção, trasladar capacidades de uma indústria para outra e multiplicar a entrega de unidades em prazos cada vez mais curtos. Nos debates internos do regime surgiam preocupações pontuais, mas eram minimizadas com rapidez. Algum relatório advertia sobre o crescimento de fábricas de motores em certas cidades industriais do leste americano, ou sobre a reconversão de fábricas de automóveis em centros de montagem de bombardeiros. No entanto, esses sinais eram classificados como exagerados ou fora de contexto. Dizia-se que, embora os Estados Unidos começassem a produzir em maior escala, jamais alcançaria os níveis de precisão nem a rapidez que o regime exigia aos seus próprios fabricantes. A propaganda oficial seguia reforçando essa imagem de superioridade. Nos meios controlados pelo Estado, difundiam-se imagens da aviação alemã a operar em diversos frentes, destruindo colunas inimigas, sobrevoando posições fortificadas e mostrando manobras sincronizadas. Apresentavam-se como o exemplo de uma máquina perfeita que combinava tecnologia, coragem e experiência de combate. Em troca, do lado americano só se mostravam cenas de aviões em terra, fotografias de treinamento ou sequências civis, sem nenhum efeito propagandístico potente. Em paralelo, o desprezo estendia-se também ao uso de mulheres na indústria de guerra.
As imagens que chegavam da América, com milhares de trabalhadoras incorporadas em fábricas, operando maquinaria pesada ou montando peças complexas, eram interpretadas como um sinal de debilidade estrutural. Na mentalidade do regime, só os povos esgotados recorriam a esse tipo de força laboral. Não se compreendia que essa decisão permitiria libertar uma enorme quantidade de homens para o combate, enquanto se mantinha o ritmo de produção intacto. Outro ponto subestimado foi a capacidade logística. A Alemanha tinha construído uma estrutura orientada para o curto alcance, com redes ferroviárias internas, fábricas centralizadas e transporte terrestre intensivo. Acreditava-se que essa organização bastava para sustentar qualquer frente europeia. Em troca, a descentralização americana era vista como uma desvantagem, sem considerar que essa mesma dispersão protegeria as suas instalações de bombardeamentos, facilitaria a produção simultânea em distintos estados e permitiria a mobilização rápida de recursos em caso de necessidade. Essa falta de compreensão manteve-se inclusive quando começaram a chegar sinais de expansão. Em reuniões internas, mencionavam-se os contratos massivos assinados por certas companhias, a criação de rotas aéreas estratégicas e a construção acelerada de aeródromos em lugares remotos. Ainda assim, afirmava-se que esse desdobramento não era sustentável no tempo, que terminaria por colapsar sob o peso da sua própria improvisação. Essa segurança inicial impediria que se tomassem precauções perante o que estava para vir. A maior parte do comando alemão continuava agarrada ao seu modelo mental. Valorizava-se mais a experiência prévia em combate do que a projeção futura. Dava-se prioridade à qualidade técnica em relação à quantidade. Confiava-se na superioridade tática dos esquadrões experientes, enquanto se ignorava que, numa guerra prolongada, o que marcaria a diferença seria a capacidade de substituição constante, a disponibilidade de peças e a produção sem interrupções. Perto do final de 1941, quando algumas vozes começaram a insistir em que a indústria norte-americana avançava com passos concretos, essas advertências não modificaram a estratégia geral. A guerra seguia centrada no leste. Os recursos eram dirigidos às campanhas ativas, e o olhar sobre os Estados Unidos mantinha-se distante, tingido de preconceitos, de erros de cálculo e de uma arrogância profundamente enraizada. Essa cegueira estratégica selaria muitas decisões equivocadas nos anos seguintes. Para então, já estavam em marcha planos que, a partir de fábricas dispersas, linhas de montagem inéditas e uma rede logística sem precedentes, começariam a transformar o que até esse momento parecia uma nação adormecida na potência industrial mais temida do planeta. O desprezo inicial cedo se converteria em preocupação, e essa inquietação cresceria até se converter num pesadelo operacional para todos os comandos que antes se tinham zombado do que consideravam impossível. Os primeiros sinais do gigante. Durante os primeiros meses de 1942, os oficiais do comando alemão começaram a receber os primeiros relatórios fragmentados sobre uma crescente atividade fabril do outro lado do Atlântico. Até esse momento, a ideia de que os americanos pudessem reorganizar a sua economia inteira para sustentar uma guerra global parecia um exagero ou um cálculo propagandístico, mas o que inicialmente se considerou um fenômeno anedótico começou a gerar inquietação em certos gabinetes militares, onde os números sobre embarques, maquinaria pesada e transportes começaram a superar as margens do assumido. À medida que as fábricas alemãs lutavam para manter o ritmo de produção perante as restrições impostas pelos bombardeamentos e a escassez de matérias-primas, o contraste com as cifras emergentes dos Estados Unidos começou a ser percebido com um traço de desconforto. Na costa atlântica, os submarinos alemães detetavam um incremento anômalo de barcos mercantes a navegar em comboio, protegidos por escoltas e aviões de patrulha. Era o primeiro sintoma real de que a maquinaria industrial desse país se estava a pôr em marcha. Dos hangares do Reich, os observadores alemães notavam que os modelos de aviões inimigos estavam a mudar em design e quantidade. Onde antes se viam formações pequenas e dissolvidas, agora apareciam esquadrões numerosos que atuavam em coordenação com forças terrestres e navais. Mesmo sem terem sofrido ainda ataques diretos de grande envergadura nas suas principais cidades, o alto comando alemão compreendia que algo estava a mudar na escala da guerra,
Entretanto, os relatórios que chegavam a Berlim de observadores localizados em nações neutras começavam a mostrar uma cena inquietante. Comboios de carga circulavam sem pausa, repletos de veículos militares, motores montados e estruturas metálicas recém-saídas de fábricas industriais em expansão. Em distintos frentes, as forças aliadas desdobravam equipamento que mal tinha sido registrado semanas atrás, o que evidenciava uma capacidade de resposta que desorientou vários comandos do Reich. A instalação acelerada de centros de produção, o uso sincronizado de recursos e a incorporação organizada de pessoal civil indicavam um ritmo de adaptação muito maior do que o previsto. Embora ainda se evitasse fazer declarações alarmistas, os gabinetes militares começaram a rever em privado os seus cálculos anteriores com uma cautela crescente. Os aviões americanos começavam a povoar os distintos frentes. O que antes eram cifras limitadas se transformou em volumes de produção que superavam qualquer expectativa prévia. Ao estudar os fragmentos recuperados de aeronaves abatidas no norte de África ou sobre o Canal da Mancha, os técnicos germânicos observavam padrões de fabrico que evidenciavam uma estandardização muito avançada, com peças intermutáveis e acabamentos uniformes. Aquilo refletia não só um aumento quantitativo, mas uma implementação metodológica que eliminava passos intermédios e permitia reduzir os tempos de montagem sem comprometer o rendimento técnico. Ainda assim, nas reuniões do Estado-Maior evitava-se falar em termos alarmistas. Preferia-se atribuir o incremento a um pico momentâneo, a um impulso logístico vinculado a uma etapa inicial do esforço bélico aliado. A propaganda interna insistia em que a qualidade continuava a estar do lado alemão e que nenhum aumento na quantidade poderia compensar a precisão tecnológica do armamento do Reich. No entanto, nos centros de cálculo militar, as simulações começaram a refletir uma margem de superioridade cada vez mais reduzida nos cenários projetados para o ano seguinte. A possibilidade de que as forças aéreas aliadas igualassem em número as esquadrilhas do Reich começou a ser incluída como variável possível nas estimativas de campanha. Em paralelo, deu-se uma mudança significativa na atitude de certos comandantes que operavam na França, Noruega e nos Balcãs. À medida que os portos europeus começaram a ser bombardeados com maior frequência por aviões procedentes de Inglaterra, muitos deles marcados com símbolos recém-introduzidos, a percepção do inimigo mudou. O que no princípio era considerado um adversário desajeitado, lento e previsível, agora começava a demonstrar uma capacidade de adaptação muito mais veloz do que a imaginada. As rotas de patrulha tiveram de ser ajustadas, as reservas de combustível reorganizaram-se e os movimentos de tropas realizaram-se com maior cautela perante a possibilidade crescente de uma cobertura aérea sustentada do inimigo. As fábricas alemãs, por sua vez, experimentavam pressões contrárias. Com recursos limitados e mão de obra cada vez mais difícil de substituir, os engenheiros viam-se obrigados a reduzir margens de erro sem dispor de tempo suficiente para realizar testes completos. Os modelos mais modernos requeriam materiais especiais cuja obtenção se tornava cada vez mais complicada. Nesse contexto, as notícias sobre a capacidade americana de estandardizar componentes, trocá-los entre modelos distintos e reduzir tempos de montagem a uma fração do que demorava uma fábrica em Leipzig ou Viena eram difíceis de processar. A ideia de que um país sem tradição de guerra pudesse superar a indústria bélica alemã em velocidade e volume era incômoda inclusive para os mais pragmáticos. Entre certos comandos da Luftwaffe começaram a circular relatórios sobre o possível desenvolvimento de novos modelos aéreos em território aliado, embora sem detalhes conclusivos. As fontes eram vagas e muitas vezes contraditórias, o que gerava mais dúvidas do que respostas. Alguns técnicos colocavam que o inimigo poderia estar a ensaiar variantes de aparelhos com maior autonomia ou resistência, mas essas conjecturas eram descartadas com rapidez por se considerarem pouco realistas. O enfoque operativo alemão seguia ancorado no pressuposto de que qualquer ataque profundo requeria escalas ou apoios intermédios e, em consequência, não se ajustaram os planos existentes. Nos campos de treinamento de pilotos alemães, alguns instrutores começaram a comentar a necessidade de se adaptar a um ritmo mais agressivo de rotação de esquadrões. Faziam-no com discrição, mas com tom preocupado. A experiência já não bastava. O que se necessitava era volume, substituições constantes e uma infraestrutura capaz de sustentar longas campanhas.
Nesse aspecto, os Estados Unidos tinham tomado uma vantagem inesperada. Tinham conseguido que milhares de jovens se formassem em simuladores, treinamentos intensivos e processos automatizados, algo que a Alemanha só podia imitar parcialmente devido à falta de recursos. No terreno diplomático, os embaixadores alemães em países neutrais começaram a enviar comunicações mais detalhadas sobre o ambiente que se vivia nos Estados Unidos. Falava-se de uma sociedade que se tinha voltado de forma quase total para a produção de guerra. As filas nos estaleiros, as fábricas a funcionar de noite, a participação massiva de mulheres em linhas de montagem, tudo isso compunha uma imagem distinta da que os propagandistas do Reich continuavam a vender internamente. Ao contrário do que se esperava, o inimigo não se dispersava em discussões internas, nem se fragmentava em lutas políticas. Pelo contrário, parecia ter se unido em torno de um objetivo comum. Embora o tom dos relatórios continuasse a ser moderado, alguns parágrafos começavam a sugerir que os cálculos prévios podiam estar equivocados. As previsões que tinham estimado uma participação limitada dos Estados Unidos na guerra agora pareciam ingênuas. As projeções mais otimistas, que assumiam que esse país se limitaria a tarefas logísticas, já eram descartadas inclusive pelos analistas mais conservadores. O que se enfrentava agora era outra coisa. Uma potência que, ao mobilizar-se, o fazia com uma escala que a Europa não estava preparada para igualar. Durante o verão de 1942, os sinais de que o equilíbrio estratégico se estava a deslocar começaram a notar-se nos relatórios de inteligência reunidos pelos gabinetes do Reich. As estimativas sobre o ritmo de produção de aviões inimigos tiveram de ser atualizadas de forma urgente, pois os números anteriores já não batiam certo com a quantidade real de aparelhos que apareciam nos céus europeus. Embora em alguns setores ainda se acreditasse que os aliados estavam a depender em grande parte do material britânico, as matrículas das fuselagens capturadas, os códigos de fabrico e as análises técnicas deixavam claro que os Estados Unidos estavam a fabricar por conta própria, a um ritmo acelerado e em proporções que extravasavam o previsto. Nas costas do norte de África, onde o exército alemão sustentava uma campanha cada vez mais complexa, os esquadrões aéreos inimigos começaram a mostrar uma frequência de aparecimento inusitada. O que noutras campanhas tinha sido esporádico, agora dava-se de forma sistemática. A cobertura aérea constante permitiu às forças inimigas organizar movimentos logísticos durante o dia, sem temor a ataques a partir do ar. Essa vantagem, embora não decisiva por si só, modificou o comportamento das tropas alemãs, que se viram obrigadas a deslocar-se em horários menos eficientes e sob condições desfavoráveis. A mobilidade tática, até então uma das fortalezas do exército alemão, reduziu-se em parte devido ao poder crescente das alas inimigas. As autoridades do alto comando começaram a receber relatórios sobre fábricas americanas que produziam vários modelos de avião em paralelo, cada um orientado para um tipo específico de missão. A variedade e especialização desses aparelhos surpreendeu aqueles que ainda assumiam que os aliados se baseavam em designs genéricos pouco otimizados. Havia caças rápidos, bombardeiros de longo alcance, aviões de transporte, escoltas e aparelhos de reconhecimento, todos a sair em massa de instalações dispersas por todo o país. Essa capacidade de diversificação em plena guerra resultou ser um dos pontos que mais inquietaram os estrategas alemães. As consequências não tardaram a sentir-se nas frentes do oeste. Os portos ocupados começaram a receber ataques aéreos mais frequentes e melhor coordenados. Os armazéns, centros ferroviários e depósitos de combustível já não eram atingidos com missões isoladas, mas dentro de campanhas organizadas que visavam interromper o fluxo de suprimentos. Esses bombardeamentos não só geravam danos materiais, mas também provocavam atrasos que afetavam a moral dos combatentes. A sensação de superioridade que tinha predominado durante os primeiros anos da guerra começava a diluir-se em alguns setores. No interior do Reich, a indústria aeronáutica devia responder a este novo cenário, mas as suas condições estavam longe de ser favoráveis. As fábricas sofriam de limitações estruturais e os bombardeamentos aliados começavam a deixar marcas mais visíveis. A recolocação de instalações para regiões menos expostas requeria tempo e recursos, dois elementos que já escasseavam. Os responsáveis de produção viam-se forçados a priorizar certos modelos, reduzindo a diversidade de designs
e concentrando esforços em manter operativa uma frota que começava a mostrar sinais de desgaste. As substituições não chegavam ao mesmo ritmo que as perdas, e a qualidade dos aparelhos novos sofria as consequências da pressa. Enquanto os comandos alemães tentavam atualizar os seus mapas de operação, começaram a detectar alterações nas trajetórias habituais das formações inimigas. Algumas rotas mostravam padrões de aproximação mais diretos e sustentados, o que indicava que se estavam a empregar novas zonas de reabastecimento ou que os aviões aliados estavam a ganhar autonomia operativa. Embora a informação ainda fosse parcial, assumia-se que o inimigo começava a explorar formas mais eficientes de manter uma pressão constante a partir do ar sobre objetivos-chave, sem requerer pausas extensas entre missões. Em várias reuniões do pessoal técnico da Luftwaffe, discutiu-se a possibilidade de desenvolver contramedidas específicas para fazer frente à nova situação. Propuseram-se melhorias na artilharia antiaérea, ajustes nas rotas de patrulha e redesenhos nos sistemas de alerta precoce. No entanto, muitas dessas iniciativas ficaram estagnadas devido à impossibilidade de as fabricar a tempo ou à falta de componentes adequados. Ao contrário do inimigo, que podia contar com uma reserva quase ilimitada de recursos, os responsáveis alemães deviam operar sob restrições constantes. Os instrutores de voo, por sua vez, advertiram que as formações de novos pilotos eram cada vez mais breves. A pressão por enviar mais homens para a frente aérea reduzia o tempo dedicado ao treinamento, o que afetava o rendimento em combate. Ao mesmo tempo, os aviões que chegavam das fábricas requeriam mais manutenção e ajustes antes de poderem ser utilizados, o que atrasava o seu desdobramento. Essa combinação de fadiga, escassez e pressa gerava um círculo difícil de quebrar. As forças aéreas do Reich mantinham certo controlo em setores-chave, mas a tendência geral começava a inclinar-se. À medida que o ano avançava, a acumulação de provas sobre a mobilização industrial americana forçou os planificadores alemães a rever os seus mapas estratégicos. Reconheceu-se internamente que o número de aviões que o inimigo podia fabricar num ano superava a totalidade da frota aérea alemã ativa. Isso implicava que, num cenário prolongado, o desgaste não jogaria a favor do Reich. A resistência dependia cada vez mais de medidas defensivas, enquanto que o inimigo se fortalecia com capacidade ofensiva crescente. Um dos momentos-chave deu-se quando uma flotilha de bombardeiros inimigos conseguiu alcançar objetivos em zonas até então consideradas seguras, sem sofrer baixas significativas. A precisão do ataque, combinada com o número de aparelhos empregados, deixou claro que não se tratava de uma operação excepcional. Era um padrão em formação. O impacto psicológico dessa ação estendeu-se para além do dano físico. Pela primeira vez, muitos dentro do aparato militar alemão aceitaram que a supremacia aérea passava a estar em disputa e que essa disputa não se resolveria só com manobras táticas, mas com volume, persistência e capacidade de recuperação. Em meio a esse contexto, a propaganda oficial mantinha um discurso otimista. Falava-se de avanços tecnológicos, de novas armas em desenvolvimento, de engenheiros que preparavam soluções revolucionárias. No entanto, nos relatórios internos começavam a aparecer frases menos confiantes. Mencionavam-se estrangulamentos, demoras não previstas e uma tensão crescente na cadeia de suprimentos. Enquanto o inimigo conseguia encurtar os tempos entre design, teste e produção, as fábricas alemãs estagnavam em modelos que já não ofereciam vantagens decisivas. Durante os últimos meses de 1942, a mudança tornou-se evidente para aqueles que analisavam os números sem filtros ideológicos. O volume de transporte aéreo americano, a logística desdobrada e a preparação para operações a grande escala já não podiam ser ignorados. As predições iniciais sobre uma guerra curta ou contida desvaneceram-se. O que se avizinhava era uma fase de confrontação industrial total, onde a capacidade de repor e multiplicar recursos seria tão importante como o talento tático ou a experiência dos soldados. E nesse terreno, os primeiros sintomas mostravam que o equilíbrio já não estava inclinado para o lado do Reich. A fábrica de mais de 300 mil aviões. Em meados de 1943, o Estado-Maior alemão começou a detectar que algo tinha mudado de forma drástica sobre o céu europeu. Os relatórios que chegavam da França, Bélgica e do oeste do Reich já não descreviam aparições esporádicas nem ataques isolados.
O que começava a desenhar-se nos boletins de inteligência era um fluxo constante de aeronaves de longo alcance que cruzavam o canal sem obstáculos visíveis, mantinham formação ao longo de centenas de quilômetros e regressavam às suas bases sem quase interferências. A magnitude do fenômeno superava qualquer previsão anterior. Ao contrário dos bombardeamentos britânicos que costumavam chegar pela noite, esta nova onda ocorria em plena luz, com um número de aparelhos que não se via desde os exercícios massivos do próprio Luftgau. Os observadores de radar localizados na Normandia, Bretanha e no Pas-de-Calais começaram a enviar mensagens com uma regularidade que não se tinha registrado em anos. Cada semana, novas esquadrilhas sulcavam os céus com um rumo e uma disciplina desconhecidos até então. No princípio, acreditou-se que se tratava de operações britânicas ampliadas, mas cedo se identificaram detalhes que desmentiam essa suposição. As formações estavam compostas por aviões que não correspondiam a nenhum modelo da RAF. As asas quadradas, os motores duplos, a forma robusta e as marcas específicas indicavam uma origem diferente. Para os técnicos da Luftwaffe, bastou um só reconhecimento visual para confirmar a suspeita. Eram unidades provenientes de bases americanas, não do Reino Unido. Nos primeiros encontros, as defesas terrestres limitaram-se a seguir os movimentos sem intervir. As baterias antiaéreas da costa não sabiam com precisão se tinham autorização para abrir fogo sobre objetivos que não respondiam de imediato, e o comando regional ainda acreditava que se tratava de manobras exploratórias. No entanto, à medida que passavam as semanas, ficou claro que esses voos não eram missões de reconhecimento. Dirigiam-se a zonas industriais, cruzamentos ferroviários e oficinas de reparação de veículos no oeste da França. Em muitos casos, os bombardeamentos alcançavam objetivos com uma precisão que os planificadores alemães não tinham visto noutras campanhas aéreas. Os danos em infraestruturas-chave começaram a atrasar envios de munições, combustível e peças mecânicas. Os primeiros aparelhos a entrar em cena com regularidade foram os bombardeiros pesados B-17, conhecidos pela sua capacidade para se manterem estáveis durante ataques a grande altitude. Numa só operação sobre Saint-Nazaire, os aparelhos cruzaram o céu em formação compacta e regressaram com apenas umas baixas, apesar da resposta da artilharia. Os comandantes alemães não só se surpreenderam pela resistência dos aviões, mas pela rapidez com que voltavam a aparecer. Cada vez que uma onda era repelida, outra chegava uns dias depois, como se o fluxo de unidades disponíveis não tivesse fim. A Luftwaffe, que em campanhas anteriores tinha operado com uma superioridade quase total, encontrou-se numa situação inversa. Cada intento de interseção terminava em duelos desiguais. Os caças alemães não podiam manter-se no ar durante tanto tempo como os bombardeiros inimigos, e o seu número resultava insuficiente para travar esquadrilhas inteiras que chegavam do Atlântico. Além disso, os novos aviões vinham escoltados por modelos de longo alcance que protegiam a retaguarda, dificultando ainda mais qualquer ataque efetivo. As unidades estacionadas no oeste começaram a sofrer perdas que antes eram próprias da frente oriental. Os efeitos da mudança não tardaram a notar-se em Berlim. As autoridades de armamento começaram a receber relatórios de atrasos, falta de peças de reposição e problemas logísticos que não podiam atribuir-se a sabotagens ou falhas internas. Muitas das fábricas que antes operavam sem interrupções sofriam agora cortes por danos estruturais ou pela perda de conexões ferroviárias. Cada bombardeamento tinha consequências visíveis na cadeia de suprimentos. Alguns comboios foram cancelados porque as linhas que os abasteciam tinham sido destruídas, e outros desviavam-se por rotas mais longas, o que aumentava os tempos de espera e complicava a distribuição. Nos mapas do alto comando, as áreas vulneráveis multiplicavam-se. Já não se tratava de proteger Berlim ou Hamburgo, mas de manter operativas as estações de carga, as oficinas de montagem e os depósitos intermédios. O que antes era uma guerra em frentes bem delimitadas estava a converter-se numa luta por manter em pé a infraestrutura produtiva do interior. Os planificadores alemães viram-se obrigados a redesenhar rotas de transporte, distribuir melhor as reservas e reduzir a concentração de certos bens para evitar perdas maiores. As fábricas começaram a operar com maior discrição e muitas trasladaram parte das suas operações para o subsolo. As unidades encarregadas da defesa antiaérea também começaram a reorganizar-se.
Reforçaram-se as posições próximas a pontos estratégicos, elevaram-se novas torres de vigilância e instalaram-se canhões adicionais em polígonos industriais. Mas a velocidade com que os ataques se sucediam superava a capacidade de reação. Em muitos casos, as defesas ficavam prontas só depois de o objetivo já ter sido alcançado. O inimigo atuava com uma coordenação que não se tinha visto desde a etapa de maior expansão alemã em 1940. As formações eram precisas e o seu impacto devastador. Os especialistas da Luftwaffe começaram a perceber uma mudança inquietante na evolução do material aéreo adversário. Os aparelhos que encontravam em combate não eram idênticos aos vistos meses antes. Incorporavam modificações visíveis em armamento, autonomia e sistemas de navegação. Essa sucessão constante de ajustes demonstrava que a indústria inimiga não só fabricava em grande número, mas que também renovava com rapidez os seus designs. Para os técnicos alemães, habituados a processos longos e dependentes de testes exaustivos, resultava surpreendente comprovar como as fábricas americanas introduziam melhorias de maneira quase imediata e mantinham ao mesmo tempo a regularidade das suas entregas. Este panorama afetou inclusive a linguagem interna do comando alemão. Termos como superioridade aérea começaram a ser substituídos por expressões mais defensivas. Em vez de falar de controlo do céu, os relatórios centravam-se na necessidade de mitigar danos, reduzir perdas ou garantir continuidade operativa. Nos memorandos internos notava-se uma transição clara da ofensiva para a contenção. A confiança de etapas anteriores tinha dado lugar a uma gestão constante de emergências. Os comandantes começaram a receber diretrizes centradas em evitar o colapso da logística, em vez de manter posições aéreas. Um dos pontos que mais desconcertou os analistas alemães foi a aparente falta de interrupção entre ataque e ataque. Enquanto noutras guerras os bombardeamentos eram seguidos por semanas de pausa, os americanos mantinham uma frequência quase ininterrupta. A existência de múltiplas bases operativas, tanto na Grã-Bretanha como noutros pontos do sul de Inglaterra, permitia um ritmo que punha em xeque qualquer previsão. Os relatórios já não se redigiam para descrever eventos isolados, mas eram listas de danos semanais, onde cada cidade bombardeada aparecia junto a outras 2 ou 3 que tinham sido atacadas no mesmo dia ou no anterior. Perante essa realidade, a Luftwaffe começou a trasladar esquadrões de outras frentes para reforçar o oeste, mas cada unidade que se movia implicava deixar sem cobertura outro setor, e as decisões táticas tornavam-se cada vez mais difíceis. Os recursos não chegavam, e o inimigo parecia antecipar-se a cada movimento. O comando aéreo alemão compreendeu que a ameaça já não era uma hipótese, mas uma rotina instalada. E enquanto os radares registravam o zumbido de motores na distância, em Berlim começava a surgir uma pergunta que poucos queriam formular: até onde podiam resistir? Durante os primeiros meses de 1944, os voos de bombardeiros americanos já não eram eventos isolados nem surpreendentes. As formações de 4 motores sulcavam os céus em plena luz do dia, com trajetórias tão previsíveis como inquebrantáveis. As instalações alemãs de defesa aérea começavam a saturar-se, e embora o número de baterias antiaéreas aumentasse, a sua efetividade diminuía perante o volume crescente de incursões. Cada onda deixava danos visíveis nos centros industriais, mas o verdadeiro desgaste acumulava-se sob a superfície, na rede de abastecimento, na fadiga dos operários e na fragmentação da cadeia de comando. O problema não estava só na potência de fogo que os aviões traziam consigo, mas na constância com que regressavam. Já não se tratava de enfrentar uma ofensiva pontual, mas de tentar conter uma maré que não parava. Cada vez que o céu se limpava, os radares detetavam novas formações a caminho. Os alarmes tornavam-se rotina. Os civis aprenderam a reconhecer o zumbido dos motores muito antes de as autoridades confirmarem o alerta. As fábricas começaram a funcionar sob tetos reforçados, quando não se trasladavam para o subsolo. Algumas, inclusive, se escondiam entre edifícios comuns para evitar ser objetivos prioritários. À medida que a ofensiva aliada se intensificava, os esquadrões de combate alemães enfrentavam crescentes dificuldades para se manterem operativos. Os novos recrutas chegavam às unidades sem a formação técnica adequada,
em parte pela pressa com que se completavam os ciclos de instrução e pela falta de acesso a simuladores efetivos. As academias militares já não contavam com o pessoal, nem com os recursos mínimos para garantir um adestramento completo, e muitas tarefas-chave ficavam nas mãos de aspirantes que apenas tinham superado a etapa inicial de preparação. Ao mesmo tempo, os pilotos veteranos que ainda permaneciam em serviço acumulavam missões sem descanso, arrastando fadiga, lesões menores e uma pressão constante que começava a refletir-se no rendimento geral das operações. A coordenação entre comandos regionais também se deteriorava. Os sistemas de comunicação viam-se sobrecarregados e as decisões eram tomadas com atraso. Muitas vezes, os caças descolavam quando os bombardeiros já se tinham retirado. Noutras ocasiões, os esquadrões alemães eram enviados para pontos errôneos, onde não havia alvos para interceptar. As perdas não provinham unicamente dos combates, mas da ineficiência operativa e do desgaste acelerado das aeronaves disponíveis. Enquanto isso, os americanos mantinham um fluxo constante de substituição, tanto de homens como de máquinas, que chegavam do outro lado do oceano em quantidades que a Alemanha não podia igualar. As rotas de ataque também se diversificavam. As incursões já não se limitavam a fábricas de armamento, mas apontavam para nós ferroviários, centrais energéticas, centros de comunicação e qualquer ponto que servisse como apoio logístico. Isto obrigou a Alemanha a dispersar a sua rede de defesa e a redistribuir recursos em áreas não previstas. A sensação de vulnerabilidade estendia-se. Inclusive as zonas afastadas da frente começavam a receber impactos. As sirenes deixaram de ser um fenômeno urbano para se converterem em parte da paisagem sonora também em pequenas localidades. Os comandantes que ainda conservavam a capacidade de análise começavam a assumir que o domínio aéreo já não estava do seu lado. O problema não era técnico. Em muitas batalhas pontuais, os caças alemães seguiam demonstrando agilidade e manobrabilidade. O que os superava era a quantidade, a frequência e a organização com que os americanos operavam. Os bombardeamentos coordenavam-se com escoltas de longo alcance, bem armadas e com treinamento sólido. Cada incursão era protegida por camadas de cobertura aérea que tornavam extremamente arriscado aproximar-se das formações sem sofrer baixas imediatas. A consequência direta foi uma reformulação interna das prioridades. O Reich deixou de procurar superioridade aérea e começou a centrar os seus esforços em medidas defensivas. Reforçaram-se as trincheiras antiaéreas, instalaram-se refletores, multiplicaram-se os balões de proteção e intensificou-se o uso de radares terrestres. No entanto, nada disso compensava a perda de iniciativa. Pela primeira vez, o alto comando assumia que não podia impedir que os ataques se produzissem, só tentava reduzir o seu impacto. Este câmbio de mentalidade afetou toda a estrutura militar. O discurso passou de projetar ofensivas a resistir internamente. A população civil exposta ao constante perigo começou a desenvolver novas formas de adaptação. As cidades implementaram planos de evacuação escalonados, os refúgios subterrâneos converteram-se em espaços cotidianos e os horários laborais ajustaram-se aos padrões de voo inimigos. O país inteiro parecia girar em torno das ações de uma força que operava a partir do ar. A sensação de que o controle territorial já não garantia segurança crescia. O exército podia manter as suas posições em terra, mas isso não impedia que do céu caísse fogo de maneira regular e precisa. A propaganda oficial tentava manter o espírito combativo, destacando vitórias isoladas e minimizando os danos sofridos. No entanto, os relatórios técnicos mostravam uma realidade distinta. A produção de armamento começava a ressentir-se. Algumas peças não chegavam a ser montadas por falta de componentes que não podiam ser transportados. Os comboios detinham-se em rotas interrompidas por crateras, e as reparações demoravam dias em vez de horas. Nos complexos industriais, os chefes de fábrica já não falavam de cumprir metas, mas de evitar colapsos. Cada novo bombardeamento exigia começar do zero em alguma secção. A rede de transporte foi um dos setores mais castigados. As locomotivas destruídas não só dificultavam o movimento de tropas, mas também o abastecimento interno de carvão, aço e alimentos. As rotas por estrada não eram suficientes para compensar as perdas. Os caminhões disponíveis eram desviados para a frente oriental, onde o inverno e o lodo os inutilizavam com rapidez. Ao final, a logística interior tornou-se frágil.
Cada trajeto requeria planificação prévia, desvios improvisados e escoltas armadas. O simples ato de trasladar um gerador ou uma turbina podia demorar semanas. A desmoralização nas unidades de defesa aérea também cresceu. Muitos operadores sabiam que os seus disparos não mudariam o curso das incursões. As baterias sobreaqueciam, as peças desgastavam-se e o número de objetivos superava as capacidades reais. Apesar do esforço individual, a sensação era que nada disso bastava. Inclusive, entre os oficiais mais veteranos, o discurso já não era de vitória, mas de contenção. Cada jornada sem destruição total era considerada um êxito. Em meio a esse desgaste acumulado, o aparato militar americano mantinha o seu avanço. Cada semana incorporavam-se novas unidades, novos pilotos, novos modelos de avião. As fábricas americanas tinham alcançado um ritmo onde as substituições chegavam antes que se notasse a perda. Esta fluidez contrastava com a rigidez alemã. As ordens atrasavam-se, os recursos fragmentavam-se e os planos reescreviam-se constantemente. Não existia uma linha de ação estável. Cada reação era circunstancial, baseada em urgências imediatas e não numa estratégia coerente. Os ataques em cadeia também geraram um efeito secundário. Obrigaram a Alemanha a destinar cada vez mais recursos humanos à defesa interior. Isto significou retirar efetivos de outras frentes, reduzir contingentes ofensivos e alterar os planos de expansão. As cidades principais absorviam divisões inteiras só para manter a vigilância, operar radares, reparar pistas e custodiar instalações-chave. A guerra começava a ser também uma batalha de desgaste interno. O inimigo já não estava só nas fronteiras, mas dentro do céu cotidiano. Quando o ano avançava para o verão, os comandos militares alemães compreendiam que o controle do ar já não lhes pertencia. As decisões já não se tomavam pensando em avançar, mas em sobreviver. Cada novo dia de céus limpos era uma ameaça. As sirenes continuavam a soar, as sombras dos aviões multiplicavam-se e o eco das explosões era a nova linguagem que definia o ritmo da guerra no seu próprio território. A Luftwaffe asfixiada no seu próprio território. Enquanto os céus da Europa começavam a encher-se com um número crescente de aparelhos inimigos, dentro da Alemanha a pressão sobre as fábricas e oficinas tornava-se constante. As instalações dedicadas à aviação estendiam-se desde pequenos centros improvisados até complexos industriais completos, mas nenhuma estrutura parecia poder sustentar a crescente procura de reposições, ajustes e novos modelos. Cada semana que passava, a Luftwaffe via diminuir as suas existências, enquanto os americanos, a milhares de quilômetros de distância, conseguiam abastecer as suas bases europeias com uma velocidade que deixava perplexos os técnicos germânicos. No coração da indústria alemã, a necessidade de motores, hélices e peças de reposição superava a capacidade de produção diária. A escassez de materiais estratégicos, somada aos constantes bombardeamentos sobre o território do Reich, abrandava todos os processos. Os operários trabalhavam contra o relógio, frequentemente com eletricidade intermitente, sem saber se na jornada seguinte haveria máquinas funcionais ou se as sirenes de ataque voltariam a interromper os turnos. Muitos centros de montagem tinham sido trasladados para o subsolo ou dispersados em bosques, mas essa fragmentação complicava ainda mais a coordenação logística. Entretanto, a partir de bases bem aprovisionadas em Inglaterra e no norte de África, os bombardeiros americanos descolavam diariamente. Voavam em formação, protegidos por caças com autonomia estendida, e descarregavam toneladas de explosivos sobre zonas industriais que já não contavam com defesas aéreas suficientes. A Luftwaffe tentava organizar respostas, mas as perdas humanas e técnicas tornavam impossível manter a cobertura efetiva. Cada avião abatido significava dias de atraso num sistema que já operava abaixo do mínimo necessário. Alguns encarregados tentavam reorganizar os armazéns improvisados, procurando formas de compatibilizar partes distintas ou adaptar restos de modelos obsoletos, mas os resultados eram irregulares. A falta de inventário detalhado e de peças específicas provocava interrupções frequentes, sem possibilidade de antecipar quando se reanunciaria a produção. Em contraste, os relatórios do outro lado falavam de cadeias de suprimento estáveis, onde cada pedido encontrava resposta imediata em fábricas integradas que mantinham o seu ritmo sem pausas.
À medida que a situação interna se deteriorava, os altos comandos alemães começaram a modificar as suas prioridades. A ideia de produzir em massa foi deslocada pelo intento de fabricar aparelhos cada vez mais avançados e técnicos, como se a superioridade tecnológica pudesse compensar a inferioridade numérica. No entanto, os modelos novos requeriam meses de design, múltiplas fases de teste e pessoal altamente qualificado que escasseava mais do que nunca. O que saía das fábricas, quando saía, chegava tarde e em quantidades que não marcavam nenhuma diferença tática real. Os relatórios da frente não faziam mais do que confirmar a gravidade da situação. As unidades de defesa aérea pediam constantemente peças de reposição que nunca chegavam a tempo. E os poucos aviões novos que se recebiam não podiam manter-se operativos mais do que uns dias por falta de manutenção adequada. A necessidade de improvisar soluções no terreno levou a cenas absurdas. Esquadrões que partilhavam entre si as mesmas peças de recâmbio, técnicos que desmontavam um motor para tentar reparar outro, comandantes que enviavam mensagens solicitando peças a regiões que já não existiam no mapa militar. Em território americano, a capacidade de produção alcançava um nível que desconcertava os observadores alemães. Os relatórios falavam de fábricas onde os processos estavam tão integrados que um aparelho podia passar da fase inicial de montagem à prova de voo em lapsos surpreendentemente curtos. O que mais chamava a atenção não era só a rapidez, mas a regularidade com que saíam novos lotes de aeronaves, sem interrupções prolongadas nem estrangulamentos visíveis. Essa continuidade contrastava com a rigidez da indústria alemã, que se via obrigada a deter turnos inteiros perante a falta de peças ou por danos na infraestrutura. As autoridades alemãs começaram a detectar uma nova desvantagem operativa quando avaliaram o tempo que as suas próprias aeronaves demoravam a voltar ao ar após uma missão. A acumulação de atrasos logísticos, a falta de ferramentas específicas e a escassez de pessoal técnico qualificado fazia com que muitos aparelhos permanecessem inativos durante dias. Algumas unidades, inclusive, deviam canibalizar peças entre esquadrões para manter pelo menos uma fração operativa. Nesse contexto, a impossibilidade de sustentar um ritmo contínuo de desdobramento impedia planificar respostas aéreas com regularidade e deixava amplos setores sem cobertura efetiva. A deterioração da rede logística alemã começou a notar-se também na capacidade de sustentar os seus sistemas de defesa estática. As unidades antiaéreas, que dependiam de um fluxo constante de componentes e suprimentos técnicos, viam-se forçadas a operar com equipamentos incompletos e com níveis de operatividade muito reduzidos. Em várias localidades atacadas, os pontos de vigilância foram desativados por simples esgotamento de recursos humanos e materiais, sem possibilidade de reposição. As rotas internas, colapsadas pela circulação constante de divisões em retirada e colunas de civis deslocados, já não permitiam priorizar o traslado de equipamento destinado a proteger infraestruturas críticas. Isto deixou amplas zonas do interior do país sem cobertura efetiva, justamente quando mais se necessitava. Além disso, a ideia de descentralizar a produção, que tinha sido vista como uma solução, terminou por gerar mais problemas. Ao operar em lugares afastados e com pouca proteção, as pequenas oficinas não conseguiam manter uma qualidade homogênea, nem cumprir com as exigências do comando central. Os aviões saíam com falhas de fábrica, e muitas vezes requeriam-se ajustes de último minuto que implicavam mais perdas de tempo. A coordenação entre departamentos tornou-se quase impossível, e muitas decisões eram tomadas às cegas, sem informação real do terreno nem capacidade de resposta rápida. A distância entre o que se necessitava e o que se conseguia entregar converteu-se numa fenda cada vez mais difícil de fechar. O sistema alemão tentou forçar a produção impondo ritmos que não podiam ser cumpridos. Alongaram-se os turnos, exigiram-se resultados imediatos, utilizaram-se trabalhadores forçados sem preparação técnica, mas o problema não estava na vontade, mas na estrutura mesma. O que antes era um mecanismo centralizado, eficiente e disciplinado, estava a converter-se numa rede desorganizada que sobrevivia por inércia. Neste contexto, a moral dos técnicos e operários também começou a deteriorar-se. A sensação de impotência era partilhada em todos os níveis. Embora alguns centros ainda conseguissem entregar produtos aceitáveis, a maioria funcionava com o mínimo.
A comparação constante com o inimigo, que parecia ter recursos inesgotáveis, só acentuava a desesperança. Muitos sabiam que, inclusive em condições ótimas, já não poderiam alcançar o ritmo marcado pelo outro lado. Em paralelo, o comando aéreo começava a perder a capacidade de planificação a longo prazo. As decisões eram tomadas com base em urgências imediatas, e cada erro implicava dias de atraso. Já não se falava de ofensivas estratégicas, mas de resistências pontuais, remendos logísticos, operações de salvamento técnico. O que antes era um sistema nacional de aviação tinha se reduzido a um conjunto de reações dispersas, sem rumo claro nem horizonte definido. Durante a primavera de 1944, os gabinetes de Berlim começaram a encher-se de relatórios que mostravam um padrão impossível de ocultar. Cada mês que passava, as cifras de produção americana superavam em muito qualquer cálculo anterior. Os planificadores comparavam tabelas e descobriram que, enquanto a Alemanha mal conseguia manter o nível de entregas, os Estados Unidos multiplicavam por 3 ou por 4 o número de aparelhos montados. Aquela diferença não era temporal nem produto de erros estatísticos. Era uma realidade que começava a sentir-se em cada frente, em cada comboio atrasado e em cada esquadrilha que recebia ordens de missão sem contar com aviões suficientes prontos para descolar. O impacto dessa brecha tornou-se evidente nas operações diárias. Na França, os esquadrões encarregados de proteger linhas ferroviárias encontravam-se cada semana com novas formações de bombardeiros inimigos. Mesmo quando conseguiam abater uma dezena de aparelhos, a magnitude do ataque seguia intacta. Para quando as perdas se contabilizavam, outra onda estava a caminho. O esforço alemão desgastava-se numa dinâmica que já não oferecia descansos. O inimigo parecia ter um fluxo ininterrupto de aviões e tripulações, e essa abundância tornava irrelevantes as vitórias parciais conseguidas com enormes sacrifícios. Dentro da Luftwaffe, a pressão gerou tensões crescentes entre comandos. Alguns reclamavam concentrar a defesa em umas poucas regiões críticas, enquanto outros insistiam em manter cobertura ampla. O resultado foi uma fragmentação de recursos que debilitou a eficácia geral. Ao dispersarem-se, os caças não podiam reunir a massa necessária para se opor às formações inimigas. Cada combate aéreo terminava numa sangria de pilotos experientes, enquanto as substituições recém-saídas da instrução eram incapazes de sustentar o ritmo. As perdas humanas, combinadas com a fadiga dos aparelhos restantes, aceleravam a crise da força aérea alemã. Nos ateliês, a falta de coordenação agravava os problemas. Muitas fábricas não tinham acesso às matérias-primas adequadas e usavam substitutos que reduziam a durabilidade das peças. Os motores entregues duravam menos, as asas suportavam menos peso e as fuselagens deformavam-se após poucas horas de voo. A improvisação era a norma, mas esse recurso já não bastava. Cada avião defeituoso representava horas de trabalho desperdiçadas e homens enviados para o combate com meios insuficientes. Enquanto isso, os relatórios da Inglaterra descreviam hangares repletos de aparelhos recém-saídos da fábrica, prontos para cruzar o canal quando a ordem chegasse. O efeito psicológico desta diferença estendeu-se para além do âmbito militar. A população civil, submetida a bombardeamentos diários, via como a propaganda oficial ficava para trás, frente à evidência tangível. Os comunicados falavam de vitórias, mas as cidades mostravam ruínas, ruas bloqueadas e fábricas paralisadas. Os cidadãos compreendiam que os ataques se sucediam com mais frequência e que a resposta própria era cada vez mais débil. Essa percepção, acumulada dia após dia, erodia a confiança nas autoridades e alimentava a sensação de que o final já não podia ser evitado. Nos gabinetes técnicos do Reich, tentaram-se soluções desesperadas. Aceleraram-se projetos de aviões a jato e destinaram-se recursos a designs experimentais. No entanto, esses modelos requeriam tempo de desenvolvimento, ajustes mecânicos e uma rede de produção estável que já não existia. As promessas de novas armas não alcançavam para compensar a perda diária de unidades convencionais. Cada semana, as cifras mostravam mais baixas do que substituições, e a brecha com o adversário ampliava-se de forma irreversível. Ao mesmo tempo, a infraestrutura industrial seguia sendo alvo prioritário.
Os ataques de bombardeiros de longo alcance atingiam siderurgias, centrais químicas e centros elétricos. As cadeias de produção sofriam cortes graves e os tempos de resposta já não conseguiam compensar o dano acumulado. Engenheiros e operários enfrentavam obstáculos que cresciam com cada jornada, desde cortes elétricos até falhas de maquinaria por peças não substituídas. Embora se conseguisse retomar alguma linha de trabalho, a instabilidade geral convertia cada avanço num feito precário. Em contraste, as fábricas americanas permaneciam intactas, protegidas pela distância e alimentadas por recursos praticamente ilimitados. As rotas ferroviárias também começaram a colapsar. Cada ponte destruída, cada estação incendiada, representava dias de atraso na entrega de carvão, aço ou peças mecânicas. A circulação de comboios reduziu-se a mínimos e o transporte por estrada não pôde absorver a carga adicional. Os caminhões eram escassos, o combustível mais ainda, e as estradas estavam sob constante vigilância aérea. Cada traslado de material converteu-se num risco de perda total. Essa fragilidade logística reduziu ainda mais a capacidade da indústria de sustentar um esforço de guerra que requeria precisão e regularidade. A acumulação de obstáculos levou a que os próprios comandos reconhecessem a incapacidade de competir em igualdade de condições. As reuniões internas já não tratavam de como recuperar a iniciativa, mas de como prolongar a resistência. Os planos estratégicos falavam de atrasar o inevitável, de aguentar o suficiente para negociar em melhores termos. A linguagem militar, que nos primeiros anos se enchia de ofensivas e conquistas, transformou-se em termos defensivos: preservar, resistir, aguentar. O contraste com o inimigo, que falava de expansão, avanço e supremacia, era evidente. As consequências práticas desta transformação viram-se na vida cotidiana dos combatentes. Os pilotos que regressavam de missões de interseção descreviam confrontos desiguais, onde cada abate próprio era eclipsado pela magnitude da formação que seguia intacta. Os mecânicos, que antes celebravam cada reparação bem-sucedida, agora sabiam que qualquer aparelho pronto para voar poderia cair em questão de horas. Os civis, que tinham aprendido a reconstruir com rapidez após cada ataque, enfrentavam-se à impossibilidade de refazer o destruído quando os bombardeamentos se repetiam a intervalos demasiado curtos. O Reich tinha apostado na centralização e na eficiência de curto prazo, mas encontrava-se frente a um adversário que baseava a sua estratégia na abundância e na continuidade. Essa diferença de modelos tornou-se insuperável. Os americanos podiam perder dezenas de aparelhos numa só missão e substituí-los em questão de dias. A Alemanha, em troca, demorava semanas a produzir uma quantidade mínima de unidades que apenas compensava o perdido. O cálculo era simples e devastador. Cada mês de guerra reforçava o inimigo e debilitava o Reich. Perto do final desse ano, os comandos alemães compreenderam que a indústria própria tinha chegado ao limite. Não se tratava de falta de vontade nem de organização. Era o peso de uma realidade aritmética. A escala industrial dos Estados Unidos superava amplamente qualquer intento de resposta. Os céus enchiam-se de aparelhos que extravasavam as defesas, e cada golpe contra as fábricas alemãs aprofundava um colapso que já parecia irreversível. A Luftwaffe, outrora orgulho do regime, via-se reduzida a uma sombra do que tinha sido, incapaz de garantir sequer a proteção mínima do espaço aéreo. Nessas condições, o Estado-Maior alemão viu-se obrigado a aceitar que o ritmo industrial do seu adversário era inalcançável. O país inteiro, desde as fábricas até as frentes, funcionava sob um princípio de desgaste contínuo que minava cada dia as possibilidades de resistência. O céu tinha se convertido em território inimigo e a maquinaria bélica alemã, desenhada para guerras rápidas e ofensivas, estava aprisionada numa confrontação que dependia da capacidade de produção sustentada. Frente a essa dinâmica, as possibilidades de vitória desapareceram, e só restava a lenta derrocada de um sistema que já não podia manter o passo. Normandia. O dia em que a Alemanha foi superada na costa. Quando as primeiras luzes do dia começaram a filtrar-se pela costa francesa, o panorama já era alarmante para aqueles que guardavam a frente ocidental.
As defesas alemãs instaladas nas praias da Normandia mostravam sinais de desgaste após noites de bombardeamento ininterrupto. Em terra, os soldados de infantaria, a maioria jovens sem experiência prévia, tentavam reorganizar as suas posições entre trincheiras improvisadas, valas colapsadas e fortificações gretadas. O eco dos motores que rugiam sobre as suas cabeças não deixava lugar a dúvidas. A jornada não traria calma. Os primeiros relatórios interceptados nos postos de comando advertiam de um aumento na atividade naval em frente à costa. Das alturas, mal se distinguia uma linha borrada no horizonte, mas os comandos sabiam o que significava. As divisões de reconhecimento enviadas para os penhascos confirmavam a presença de embarcações aliadas que se aproximavam em formação cerrada. Cada minuto que passava aumentava a certeza de que se avizinhava um desembarque massivo. Nos postos de comando alemães sucediam-se as mensagens cifradas, as ordens contraditórias e os silêncios tensos. Não havia reforços imediatos, só a ordem de resistir. Nos ninhos de metralhadoras ocultos entre as rochas, os operadores reviam os mecanismos com mãos trêmulas. Muitos deles levavam dias sem dormir, recolocados constantemente pela ameaça de ataques aéreos. Embora as posições estivessem armadas com peças de artilharia de calibre médio, a munição era limitada e as linhas de suprimento encontravam-se parcialmente cortadas pelas incursões noturnas dos bombardeiros aliados. Quando as primeiras lanchas de desembarque tocaram terra, os disparos começaram das casamatas, tentando travar o avanço antes que tomassem os primeiros metros de praia. Os soldados que defendiam os acessos diretos à costa sabiam que os blindados estavam retidos a vários quilômetros do litoral. As ordens para desdobrar os tanques Panzer atrasavam-se, já que só o alto comando podia autorizar o seu movimento, e não existia ainda confirmação oficial de que esta fosse a invasão principal. Essa espera custosa deixou isoladas as tropas apostadas em frente ao mar, forçadas a enfrentar por si sós o primeiro impacto da operação aliada. Entretanto, os projéteis aliados caíam com regularidade sobre os caminhos de acesso, tornando quase impossível qualquer intento de reorganização imediata. No interior, os pelotões alemães apostados nos povos próximos recebiam notícias fragmentadas. Alguns oficiais de ligação deslocavam-se em motocicleta sob fogo aéreo para transmitir diretivas verbais perante o colapso parcial das comunicações por rádio. Em muitas aldeias, as colunas de fumo misturavam-se com o pó dos edifícios derrubados, enquanto os habitantes locais tentavam fugir para o campo. Para os comandos germânicos, essa confusão adicionava uma camada extra de incerteza. Não sabiam se as tropas inimigas conseguiriam penetrar profundamente ou se tratava de uma manobra de distração, como as tantas que já tinham enfrentado meses antes. À medida que passavam as horas, os relatórios confirmavam que o desembarque não era um ataque limitado. Do ponto de vista alemão, o mais desconcertante não era a ferocidade do avanço, mas a quantidade interminável de veículos, artilharia e soldados que continuavam a chegar em ondas sucessivas. A resistência das baterias costeiras conseguiu travar parcialmente o desembarque em alguns setores, mas o volume do desdobramento aliado ultrapassava com rapidez qualquer esforço local. Os oficiais mais experientes começaram a assumir que estavam perante uma ofensiva definitiva, embora nem todos se atrevessem a reconhecê-lo abertamente. As unidades que conseguiam retirar-se da linha de fogo direto tentavam reagrupar-se em pontos secundários. Alguns batalhões recuaram para pequenas elevações para estabelecer defesas de contenção. Nesses espaços multiplicavam-se os confrontos com paraquedistas já desdobrados terra adentro durante a madrugada. Nos caminhos rurais produziam-se choques breves, mas intensos, onde os alemães, sem apoio aéreo nem reforços blindados imediatos, ficavam em inferioridade. As decisões táticas eram tomadas por comandos intermédios com muito pouca informação precisa, o que conduzia a movimentos erráticos e a perdas desnecessárias. No ar, a situação era ainda mais grave. Os caças e bombardeiros aliados dominavam o céu, impedindo qualquer tentativa de mobilização visível durante o dia. Cada agrupamento ou comboio era detetado com facilidade e atacado a partir do ar com grande precisão. Nos caminhos, os soldados alemães deslocavam-se em pequenos grupos, camuflados entre a vegetação, cruzando campos a pé para evitar as rotas principais.
O desgaste físico acumulava-se a cada quilômetro e a moral resquebraçava-se com cada novo ataque. Os centros de coordenação alemães tentavam manter o controle das forças dispersas ao longo da região. Os pedidos de auxílio multiplicavam-se, mas as respostas eram sempre as mesmas: manter posição, travar o avanço e esperar reforços. Em alguns setores, a artilharia pesada conseguiu deter temporariamente colunas de tanques inimigos, embora à custa de esgotar rapidamente os seus próprios recursos. Sem a possibilidade de reabastecimento nem evacuação aérea efetiva, muitas unidades ficavam presas em posições expostas. Nos povos, a luta casa a casa deixava ruas convertidas em ruínas e soldados desorientados pela falta de informação clara. Em meio ao caos, alguns comandantes alemães seguiam convencidos de que os aliados concentravam os seus recursos só nessa frente e que cedo viria outro ataque por outro ponto, talvez no norte. Essa convicção, incentivada pelas campanhas de desinformação aliadas em semanas anteriores, mantinha ainda a dúvida sobre a verdadeira magnitude do assalto. Essa incerteza estratégica paralisava decisões críticas. O temor de mover as reservas principais por uma ameaça que ainda poderia não ser a definitiva limitava as reações do Estado-Maior. Entretanto, as perdas acumulavam-se. Muitas posições alemãs eram abandonadas sem receber novas ordens, simplesmente porque os homens ficavam isolados ou sem munições. Nos setores mais castigados, as unidades ficavam reduzidas a pequenos grupos de sobreviventes, que se deslocavam sem rumo fixo, tentando reconectar com algum posto de comando. As rotas para o interior estavam bloqueadas ou controladas por tropas aliadas que se expandiam com rapidez, cortando linhas de retirada e encerrando companhias inteiras em zonas rurais sem possibilidade de escapar. A pressão era constante e agravava-se com cada amanhecer. As forças alemãs não só perdiam terreno, mas também capacidade operativa. A falta de coordenação entre ramos do exército, a dispersão de recursos e a superioridade tecnológica do inimigo converteram o campo de batalha num ambiente sem margem de manobra. A cada tentativa de reorganização, seguia-se um novo bombardeamento, uma nova emboscada, um novo desdobramento de tropas inimigas que já dominavam o terreno com mapas detalhados e apoio logístico sem interrupção. Nesse cenário, o cotidiano transformava-se numa luta por sobreviver hora a hora. Nas linhas intermédias, onde já não chegavam ordens nem notícias da frente, os soldados comiam rações escassas debaixo de árvores derrubadas, dormiam em celeiros abandonados e revezavam-se para vigiar caminhos fantasmas por onde ninguém regressava. A guerra já não se percebia como uma campanha de avanços estratégicos, mas como uma sequência de dias intermináveis, onde a prioridade era não desaparecer. A pressão contínua na frente começava a desgastar a determinação das tropas. Os soldados, formados sob a premissa de uma força disciplinada e eficiente, viam como cada jornada se tornava mais incerta e extenuante. A superioridade material do inimigo impunha um ritmo que tornava inúteis muitos intentos de resistência. À medida que se acumulavam as perdas e o controlo do terreno se reduzia, a noção de uma contraofensiva viável desvanecia-se. A defesa já não respondia a uma lógica estratégica, mas à necessidade imediata de se manter vivo e evitar o colapso total. A diferença de meios deixava poucas opções. Apesar da coragem demonstrada por muitas unidades que resistiram até ao final, a superioridade do adversário pesava em cada combate. A queda das principais posições defensivas abria caminho a uma penetração mais profunda, onde as tropas alemãs se enfrentavam à possibilidade real de ficarem completamente cercadas. Para muitos, o único que restava era retroceder para zonas ainda sob controle parcial, sempre sob fogo, sem certeza de encontrar refúgio. O preço de subestimar os EUA. À medida que o espaço aéreo se tornava intransitável e as formações blindadas ficavam estagnadas pela pressão constante das alturas, nos níveis mais altos de comando começou a impor-se um diagnóstico ineludível. A estrutura militar e econômica do Reich estava a entrar numa fase irreversível de esgotamento. As linhas defensivas cediam de forma sucessiva, mas o mais alarmante era o colapso silencioso da infraestrutura que as devia sustentar. Muitos complexos fabris tinham reduzido a sua atividade a níveis mínimos. O abastecimento de materiais estratégicos tornava-se imprevisível,
e os corredores ferroviários-chave estavam bloqueados ou inutilizáveis. O que antes foi um emaranhado vigoroso de produção intensiva, agora se transformava numa paisagem de oficinas desertas, ferramentas paradas e comunicações truncadas. A falta de aço não era uma exceção temporal, mas um sintoma estrutural. Os comboios de carga que antes transportavam lingotes, chapas e carvão das minas do leste já não chegavam. Os bombardeamentos sobre as vias férreas, os depósitos de combustível e os centros de classificação ferroviária tinham criado um estrangulamento permanente. As fábricas que ainda contavam com operários careciam de materiais básicos, e quando estes chegavam, faziam-no tarde, mal distribuídos ou em quantidades irrisórias. O sistema inteiro estava sobrecarregado por uma economia que tinha sido desenhada para um conflito curto e que se tinha prolongado para além de qualquer previsão inicial. Em alguns setores fabris, começaram a aparecer relatórios sobre desajustes crescentes entre as cifras de produção declaradas e o realmente entregue à frente. Os prazos de montagem alongavam-se sem aviso prévio, e muitas linhas operavam abaixo do limiar mínimo devido a desvios logísticos e cortes intermitentes de energia. A isso somavam-se falhas na coordenação entre fábricas regionais que provocavam estrangulamentos difíceis de prever. A cadeia completa, desde o pedido de componentes até a entrega final, mostrava sinais de fadiga acumulada que escapavam ao controle dos planificadores do regime. Em paralelo, a Luftwaffe sofria uma hemorragia de pilotos, aviões e combustível. Os treinamentos eram cada vez mais curtos e enviavam-se jovens sem experiência para missões impossíveis. O combustível de aviação armazenava-se em menor quantidade e racionava-se com prioridade a unidades que nunca chegavam a descolar. Os motores sobreaqueciam, as peças de reposição eram escassas e os mecânicos trabalhavam com ferramentas reutilizadas dezenas de vezes. Os centros de manutenção sofriam interrupções constantes, sem proteção real contra os ataques inimigos, o que impedia qualquer reparação sustentada. Na frente oriental, as consequências dessa debilidade estrutural eram ainda mais visíveis. As unidades recebiam ordens impossíveis: manter posições sem reforços, sem munição adequada, sem peças de artilharia de reposição, nem combustível para os transportes. As divisões que regressavam da frente faziam-no em condições críticas, com a metade dos seus veículos avariados, sem caminhões sanitários e com escassa comida. Nos centros de reparação, os motores não podiam desmontar-se por falta de gruas, ferramentas calibradas ou simplesmente porque não havia eletricidade para manter as instalações a funcionar. As velas e os lanternas substituíam os refletores industriais. As cifras de produção alemãs que pareciam impressionantes nos primeiros anos do conflito ficavam ridículas frente às estatísticas logísticas dos Estados Unidos. Enquanto os alemães lutavam para completar a entrega de 500 tanques mensais, os americanos superavam as 3.000 unidades, com motores, peças de reposição e combustível garantidos. Os comboios aliados trasladavam esses veículos dos portos de África até ao norte da Europa sem interrupção. Cada barco desembarcava centenas de toneladas de suprimentos em praias convertidas em terminais temporários que funcionavam com eficiência cirúrgica. Os relatórios obtidos nos centros de interrogatório mostravam um padrão comum entre os prisioneiros procedentes da Normandia e da Itália. Todos coincidiam em descrever um sistema inimigo capaz de manter as suas tropas com um nível de abastecimento desconhecido para eles. Mencionavam a chegada constante de suprimentos, desde víveres variados até equipamento de escritório, assim como a disponibilidade imediata de peças de reposição técnicas em plena campanha. Em contraste, relatavam que nas suas próprias fileiras era habitual improvisar com materiais civis, reutilizar documentos ou partilhar rações mínimas, o que tornava ainda mais evidente a diferença de preparação entre ambos os exércitos. Nas zonas ocupadas do Reich, as fábricas trabalhavam em condições cada vez mais precárias. Os bombardeamentos aliados não só destruíam tetos e paredes, mas também redes elétricas, sistemas hidráulicos e armazéns inteiros. Os operários dormiam em refúgios subterrâneos, alguns feridos seguiam cumprindo turnos para evitar sanções, e as pausas para se alimentarem encurtavam-se pela falta de comida.
As autoridades tentavam manter a produção mediante medidas de emergência, mas as linhas de suprimento internas estavam tão colapsadas como as exteriores. Mesmo quando um pedido chegava de Berlim, o seu cumprimento era irreal. As peças não estavam disponíveis, os moldes tinham se perdido ou a maquinaria necessária tinha sido trasladada ou destruída. A moral nos centros industriais caiu drasticamente. Os trabalhadores, muitos deles estrangeiros forçados, já não acreditavam na utilidade do seu trabalho. Sabiam que os produtos que montavam não chegariam à frente a tempo. Alguns eram sabotados por dentro, outros abandonados em armazéns que depois seriam atingidos pelas bombas. Os relatórios de inteligência britânica assinalavam que os níveis de produtividade em certas zonas do Reich tinham caído para baixo dos 30% em relação ao ano anterior. As jornadas alongavam-se, mas os resultados eram mínimos. O esforço já não gerava resultados táticos. Em contraste, os centros de produção americanos operavam com precisão constante. A organização do trabalho, o uso de maquinaria automatizada, a estandardização de peças e a abundância de recursos permitiam que os barcos, tanques, jipes, fuzis, uniformes e peças de reposição saíssem em quantidades ininterruptas. Além disso, estes produtos chegavam ao seu destino acompanhados de manuais, ferramentas de reparação, técnicos capacitados e peças de reposição prontas para serem utilizadas. O exército dos Estados Unidos não só chegava com armas, chegava com toda uma infraestrutura que assegurava o seu funcionamento contínuo. Nos relatórios dos comandos alemães que sobreviveram ao conflito, repete-se uma ideia comum. Jamais imaginaram que os Estados Unidos fossem capazes de sustentar um esforço industrial dessa magnitude durante tantos anos e a tanta distância. Muitos deles confessaram que o erro principal não foi militar, mas de cálculo econômico. Tinham apostado por uma guerra relâmpago porque sabiam que não podiam igualar os recursos dos seus inimigos se o conflito se prolongasse. E, no entanto, continuaram avançando como se o tempo jogasse a seu favor. A planificação estratégica alemã não contemplou que uma nação inteira pudesse reconverter-se tão rapidamente. Assumia-se que a distância oceânica, as divisões internas e o modelo econômico liberal impediriam os Estados Unidos de manter uma produção constante. Quando descobriram que não era assim, já era tarde. As fábricas alemãs eram vulneráveis, as suas linhas de transporte não podiam reconstruir-se, e a moral tanto civil como militar se encontrava fraturada. Nos campos de prisioneiros estabelecidos pelos aliados após a rendição, muitos soldados alemães continuavam a mostrar espanto ao observar a eficiência das instalações americanas. Ali, as refeições chegavam à sua hora. Os médicos contavam com equipamentos modernos e os chuveiros funcionavam com água quente. Alguns soldados relatavam que, inclusive durante o cativeiro, podiam ver colunas de caminhões e comboios americanos a cruzar regiões inteiras sem obstáculos, carregados com víveres, munições e ferramentas. Para eles, aquele desdobramento logístico superava tudo o que tinham conhecido na sua própria experiência de guerra. Ao terminar o conflito, os interrogatórios a oficiais superiores revelaram uma visão partilhada. O colapso não se deveu unicamente às frentes militares, mas à impossibilidade de manter viva uma maquinaria econômica, baseada em recursos limitados, rotas vulneráveis e métodos obsoletos. Enquanto os americanos podiam produzir em excesso, reparar sem pausas e transportar à escala continental, a Alemanha só conseguia manter pequenos focos de produção que se apagavam tão cedo quanto perdiam a sua conexão com as rotas de suprimento ou sofriam um ataque aéreo. Em algumas zonas industriais alemãs, no final da guerra, já não restavam peças nem plantas. As instalações tinham sido desmanteladas, trasladadas ou destruídas. As últimas tentativas de recuperação foram anuladas pela falta de técnicos, a perda de comunicações e o esgotamento generalizado. Tentaram-se algumas soluções improvisadas, como o uso de oficinas móveis ou o traslado de fábricas para túneis subterrâneos, mas o esforço foi insuficiente. O nível de devastação não permitia reiniciar a produção de forma sustentada. Cada novo intento encontrava-se com escassez de combustível, explosivos, trabalhadores capacitados ou acesso a ferramentas básicas. O final da guerra industrial alemã não foi marcado por uma grande explosão, mas expressou-se numa sucessão de silêncios.
Silêncios nas fábricas paradas, nos comboios imóveis, nos rádios militares sem peças de reposição, nas oficinas onde as ferramentas já não giravam. Esse silêncio foi o som de uma potência que tinha acreditado que a guerra se ganhava com audácia e vontade, mas que nunca entendeu que a vitória requeria milhões de toneladas, milhões de peças e milhões de mãos a trabalhar em sincronia do outro lado do oceano.